Vai resgatar. Aí o senhor vai e começa a montar, por exemplo, em 2002, que é o ano do centenário, o senhor traz o Romário, o Beto, o Renato Gaúcho. Coitado, chamado de Beto Cachaça. Jogava muito, Beto. Jogava muito. O Renato assume e o Fluminense também faz uma boa campanha. E a partir daí, vocês apostam muito em medalhões, começam a montar uns times galácticos, né? Tem um caso emblemático de 2004, que é Romário, Edmundo, Roger e Ramon. Depois ali Fred, Deco, Belete, Sheik, tem umas coisas assim, umas coisas bem galácticas. Valeu a pena ter investido, ter trazido essa galera toda, esse peso pesado todo? Esse time Eu acho pesado? que sim, né? Eu acho que sim, em função dos resultados. A gente não foi campeão, por exemplo, com o Romário. Mas o Romário fez no Fluminense, dos 1000 gols deles, fez 48. Fez o único gol de bicicleta dele. Isso está imortalizado. Isso está imortalizado. Se você olhar a chegada do Romário, você falou que estava. Eu estava na Romário apresentação. chegou de helicóptero, chegou no meio do gramado de helicóptero. Nunca vi aquele salão Tão cheio. Tão cheio. Eu vivi jogadores ali de porte. Aquele salão lotado. Tinha jornalista de toda a parte do mundo e o Romário respondia em português, em espanhol, em holandês. Né? Foi no Salão Nobre. O que fosse no Salão Nobre. Foi uma festa assim lindíssima. As atrações todas atraídas, voltadas Lindíssima. para ali, né? Exatamente. Então, valeu. Não teve o título? Não teve, mas o objetivo era o título. Isso. Não era fazer só oba-oba, como uma vez a gente foi acusado lá atrás, quando demitimos lá o Espinosa, já falecido, que ele veio, isso aqui é um projeto de marketing. Foi uma coisa que me incomodou muito, porque tinha o marketing, sim, mas tinha o desejo de conquistar título, conquistar a vitória. Tanto é que depois de sair da Série C, a gente conquistou. Então, eu acho que foram alguns momentos, e há uma diferença. Hoje se fala muito, tinham pessoas, já que vocês gostam de algumas questões assim mais apimentadas, tinham pessoas que diziam que o sonho do Mário Bittencourt era ser o Celso Barros. É mesmo? E não, eram amigos dele que falavam. E é engraçado, porque o Mário fez muita coisa que eu fiz. Essa história de você trazer jogador mais rodado, né? Que a gente fez em alguns casos, ele fez isso e teve resultado aí na Libertadores, 2 estaduais e tal. Mas isso também, eu acho que tem aí algumas diferenças do que foram feitas. O Fluminense, naquele momento, era um Fluminense sem um tostão, né? Se não fosse o patrocinador, o Fluminense saiu da Série C, beleza, não teria ninguém. Não teria ninguém. Durante muitos anos, o Fluminense não teria ninguém. Hoje é diferente. E eu dizia isso para o Mário na campanha. Falava, Mário, se a gente não tiver título, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente precisa, na realidade, entender que o título traz torcida, o título traz recursos. Hoje você vê os prêmios, né? O Libertadores, um prêmio no X grande. Copa do Brasil dá uma premiação muito boa mesmo. E isso faz o clube girar, o clube rodar, né? Agora, também as pessoas falam isso, mas de repente você vê o seguinte, o Fred, quando eu trouxe, né, fomos nós que trouxemos naquela época, o Fred... Eu estava na apresentação dele também. O Fred veio de 26 para 27 anos. Era um jogador que estava na Europa e, entendeu? Aí você pega o Deco já com mais idade, mas que jogou em 2010, um escândalo de jogador, né? Pega o Conca jovem. Nós trouxemos o Thiago Silva em 2008, jovem. Thiago Neves, jovem. Você está entendendo? Então, eu acho que há uma diferença aí desses dois momentos e que futebol é assim mesmo. Você tem que mesclar jogadores mais experientes, né? A melhor forma de obter resultado é essa. A não ser que tenha um bando de garotos que sejam fantásticos. Porque se você olhar também, se fala muito nos moleques de Xerém, e eles foram realmente uma geração, jogadores maravilhosos. O Fluminense 2007, vamos dizer os títulos, né? 2007, Copa do Brasil, 2008, vice da Libertadores, 2009, vice da Sul-Americana, 2010, campeão brasileiro, 2012, campeão brasileiro. Se você olhar, não tinha muito moleque de Xerém, entendeu?
Né? Porque, por exemplo, o Marcelo, quando começou no Fluminense a explodir, ele foi embora, eu acho que em 2005, não lembro 2006. o ano. Ele não ganhou nada no Fluminense. Apenas era um jogador talentoso e que foi o brilho... Mas ele não jogou, né? E que foi o brilho que a gente viu. Né? Então, por exemplo, o João Pedro, né? João Pedro, eu acho, está na Itália, são jogadores que... Kennedy, né? Jogadores que, na realidade, o Fluminense não... Aí você pega agora o brasileiro, né? O Luiz Henrique, que era um jogador que ajudou muito, era da base, você está entendendo? E depois hoje você tinha o quê? Samuel Xavier, Nino, que era do Criciúma, Felipe Melo, Marcelo foi do Fluminense, mas jogou pouco tempo, Fábio, que veio do Corinthians, aí você Ganso, tem nada a ver com base, do Fluminense. André, sim, esse de base, jogadoraço, né? E você tem o John Kennedy, que fez aquele gol, base também. Então, mas tem Cano, que não é, tem Keno, que não é. Agora veio o Renato Ganso, que não é, entendeu? Então, forma-se às vezes uma base. O Fluminense sempre teve problema, né? Era a necessidade de vender jogador. Então, realmente, o jogador não maturava. Não tinha espaço. Eu brincava muito que, até com tristeza, o jogador no útero da mãe vai para Xerém, já era para ser vendido. Porque o Fluminense vendia, assim, uma coisa de louco. Você vê Evanilson, que era lá do Uranda, do Tombense, mas que o Fluminense se enrolou toda a época, podia ter ficado, só ganhou, eu acho, 10% de vitrine, você está entendendo? Então, eu acho que isso tudo tem muita coisa que é falada aí e que, de repente, não é bem assim, né? Mas a base do Fluminense é maravilhosa e cria jogadores assim é um trabalho muito bom, né? E que você vê aí jogadores surgindo, muitos que já foram embora, né? Mas ainda tem jogadores de condição muito boa, né? Cada hora se fala, tem um fulano vai ser um espetáculo, né? Mas jogador com o tempo você só vê se ele é um espetáculo jogando, né? E enfrentando essas categorias, né? Eu lembro muito do Lene no Fluminense. Era um jogador fantástico. Promissor, né? Uma vez eu fui lá no jogo do Cruzeiro, ele acabou com o jogo no Mineirão. Mas depois ele sumiu, né? Tem também jogadores que você traz, que eu brinco sempre, nem sempre se acerta, né? Às vezes, por exemplo, Cícero e Soares. O jogador era o Soares, que era um artilheiro, brilhante. Tem uma contusão, o Soares sumiu. E o Cícero não. O Cícero vingou como jogador. Bastante. O senhor contratou muito medalhão. Falei 2 perguntas. Teve algum medalhão, assim, medalhão mesmo, caro, de nome, de grife, que o senhor contratou e se decepcionou? E teve alguém que o senhor sempre quis contratar, mas nunca conseguiu? Não, acho que não. Por exemplo, o Emerson Sheik, que não foi citado aqui, jogadoraço. Não era tão... Era medalhão em tempos, que era um grande jogador. O Washington, Coração Valente, Dodô. Entendeu? Acho que os exemplos estão aí. A gente vai esquecer aqui de lembrar de tanto jogador. Todo mundo que o senhor quis contratar, o senhor contratou? Não, na medida do possível, né? Talvez o Messi não era o Messi, eu gostaria, mas não dá, né? Alguém só não conseguiu? O Cristiano Ronaldo eu não consegui. É que nem o Tite. O Tite eu tentei levar para o Fluminense para ser técnico, ele nunca veio. O Filipão também. Em que ano isso? Então, futebol, várias vezes. Ah, é? Porque campeonato estadual, agora está melhor, mas antigamente era para acabar com os técnicos. Times mal preparados ainda, fazia o campeonato estadual. Aí nego dizia assim, pô, vou ficar com ele do brasileiro, vou trocar. Aí mandava o cara embora, né? Aí vinha o outro técnico. Normalmente os convites que eu fiz com o Tite foram assim, próximos aos términos de estaduais que nós não fomos bem. Para já iniciar o brasileiro com ele. E aí aquela história, né? Os técnicos, queremos iniciar um trabalho, estamos no meio do trabalho. Eles dizem muito isso, os técnicos. Então, elas também se defendem com isso também, né? Porque futebol tem muita lenda. Eu adoro o Branco, né? E tem aquelas coisas que ele fala. Futebol é que nem um viaduto. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo.